Oi, gente. Hoje nós vamos aprender como resolver questões utilizando o Teorema de Pitágoras. Vamos para a primeira. Gente, antes de começarmos propriamente dito com a resolução das questões, eu queria explicar um pouco melhor para vocês quando e como utilizar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele só deve ser utilizado quando você trabalha com triângulos retângulos, tá? A forma mais simples de se identificar um triângulo retângulo é você notar que esse triângulo ele tem um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é essa quina. Pensa como se fosse na parede. Se você não lembrar o que é um ângulo de 90 graus, associa a parede e o chão da sua casa. Não é assim? Aqui é o chão da sua casa, aqui é a parede. Tá? Esse ângulo formado pelo chão e pela parede é um ângulo de 90 graus. Então, qualquer triângulo que tenha esse ângulo é um triângulo retângulo. Logo, dá para você utilizar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que você vai ter o valor dos lados desse triângulo, que eu vou chamar de ABC, ABC. E ele deve ser utilizado, esse teorema, quando eu sei a medida de dois lados desse triângulo e eu quero encontrar a medida do terceiro. A fórmula do Teorema de Pitágoras é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Então, quando você for resolver uma questão, se você quer descobrir o A, que é a hipotenusa, o nome que se dá para essa reta, esse segmento de reta, que fica na frente do ângulo de 90 graus, é hipotenusa. Ele é sempre o maior cateto, o maior lado de um triângulo. O B e o C, tanto faz. Eles não têm uma ordem certa aqui não, porque são os outros dois lados de um triângulo retângulo. Agora, vamos começar a questão. A primeira questão diz que um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada e em relação ao solo percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. A primeira coisa que você tem que fazer, sem dúvidas, quando for começar qualquer questão sobre o Teorema de Pitágoras, gente, é montar o esquema. Por exemplo, nessa questão, ele disse que um avião decolou e a distância que esse avião percorreu no ar foi igual a 5.000 metros. Logo, se eu fosse fazer um desenhozinho, esse avião ele estaria mais ou menos aqui, ó. Vou fazer só um pontinho. Imagina que esse ponto é o nosso avião, tá? Esse avião saiu aqui do solo, do ponto A, e chegou no ponto B. E essa distância que esse avião percorreu foi igual a 5.000. Vou colocar aqui em cima. Eu sei que no solo, essa distância daqui até aqui, essa distância equivale a 3.000 metros. E eu quero descobrir quem? A altura que o avião percorreu. Vou chamar de X. Como foi dito na explicação, quando você tem um triângulo retângulo, que é o caso, você sabe a medida de dois lados e você quer encontrar a medida do terceiro, você pode utilizar o Teorema de Pitágoras. Basta você lembrar que a fórmula do Teorema de Pitágoras é A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Aí, quem é o A? Gente, é aqui que você nunca deve errar. O A é a hipotenusa. É sempre esse segmento que fica na frente do ângulo de 90 graus. Então, o A nessa questão é 5.000. Você vai colocar 5.000 ao quadrado, que é igual ao B. O meu B eu vou chamar de X, tá? Mas se eu tivesse colocado o B sendo 3.000, isso não mudaria em nada. O B e o C, se você trocar a ordem, não vai afetar o resultado final. Porém, se você trocar o A de lugar, aí você erra. O B vai ser o meu X ao quadrado mais
o meu C. E o C vai ser 3.000 ao quadrado. Agora, eu vou começar com a resolução da questão. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Descobrir quanto é 5.000 ao quadrado e descobrir quanto é 3.000 ao quadrado. Vou continuar aqui embaixo. Ó, 5.000 ao quadrado, para você resolver um cálculo desse, não precisa de calculadora nem de continha. Pensa assim, quanto é 5 ao quadrado? 25. Esse zero, eu tenho 3 zeros seguidos aqui e está elevado ao quadrado. É só você repetir aqui embaixo 6 zeros. Então, 5.000 ao quadrado é igual a 25 milhões. Que vai ser igual a x ao quadrado com mais. Quanto é 3.000 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. E você bota uma sequência de 6 zeros. Por que 6 zeros? Porque você vai repetir essa sequência de 3 zeros 2 vezes, já que o expoente é 2. Aí agora o que é que vamos fazer? Vamos colocar letras para um lado e números para o outro. Lembre que quando muda de lado, muda o sinal. Então, esse x ao quadrado vai vir para frente como menos x ao quadrado. E esse 25 milhões vai para trás como menos 25 milhões. Com mais 9 milhões. Ó, eu vou ter que menos x ao quadrado vai ser igual. Quanto é 25 milhões, menos 25 milhões com mais 9 milhões? Isso daqui vai ser igual a menos 16 milhões. Tá? Ó, quando você está resolvendo uma equação, lembre que o x nunca pode ser negativo. Então, eu vou ter que multiplicar a linha toda por menos 1. Menos por menos, mais. Vai ficar x ao quadrado. Menos por menos, mais. Então, aqui ficou 16 milhões. Esse lado, como ele está elevado ao quadrado, ele vai passar para o outro como raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 16 milhões. Eu tenho uma sequência aqui de 6 zeros. Tá? E eu tenho 16. Qual é a raiz de 16? 4. Então, se você pegar 6 zeros e dividir pela metade, vai restar 3. Logo, a raiz quadrada de 16 milhões é igual a 4.000. Então, a altura que o avião está do chão é uma altura equivalente a 4.000 metros. Resolvemos a primeira questão. A questão diz que uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada sob um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Determine a altura do muro. Mais uma vez, se você for montar o esquema dessa questão, for fazer o desenho bem direitinho, como eu aconselho você fazer, tá? Você vai ver que você vai formar um triângulo retângulo. Ó, aqui é o chão, certo? Aqui nós temos o muro. Tá? Vou fazer até o desenho bonitinho. Temos aqui o muro, o chão continua. E aqui nós temos uma escada que está apoiada nesse muro. Certo? Eu sei que essa escada ela tem 12 metros de comprimento. E eu sei que a distância da base da escada até o muro é de 8 metros. Eu quero descobrir o quê? A altura do meu muro, que eu vou chamar de x. Note que esse triângulo é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus, que é essa quina aqui, ó. A hipotenusa é o meu 12, que é o que está de frente. A primeira coisa que você sempre vai ter que lembrar, que é meio que uma obrigação, se você quiser resolver esse tipo de questão, é a fórmula do teorema de Pitágoras, que é a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Gente, cuidado com o a. O a é sempre a hipotenusa, que é esse segmento de reta que está na frente do ângulo de 90 graus, tá? Então, o a vai ser 12 ao quadrado, que é igual a b, que eu vou chamar de x,
mais o C, que vai ser meu 8. 8 ao quadrado. Agora vamos resolver, né, essa equação. 12 ao quadrado vai dar 144, que é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado, que vai dar 64. Como isso daqui virou uma equaçãozinha, eu vou ter que colocar letras para um lado e números para o outro. Lembre que quando você muda de lado, vai mudar o sinal. Então vai vir como menos x ao quadrado, que é igual a menos 144, com mais 64. Eu tenho agora menos 144 com mais 64. Qual é a regra aqui do jogo de sinal? Como isso daqui é uma subtração, você vai repetir o sinal do maior e vai subtrair, certo? O resultado disso vai ser menos x ao quadrado, que é igual, repete o sinal do maior, que é menos, 144 com menos 64 vai dar igual 80. Ó, como dito anteriormente, o x em uma equação, ele não pode ser negativo. Então, você vai ter que pegar e multiplicar todo mundo por menos 1. Menos por menos dá mais, então vai ficar x ao quadrado, menos por menos dá mais, fica 80. Esse lado, como está ao quadrado, vai passar para o outro como raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 80. Aqui, não chegamos ao final, gente. Por quê? 80 não tem uma raiz quadrada exata. E na maioria das questões de concurso, tipo na prova do IFRN, você não vai achar essa alternativa, você não vai achar essa resposta nas alternativas. O que é que você vai ter que saber fazer? Você vai ter que pegar esse 80 e fatorá-lo. Para fatorar um número, você vai colocar ele no cantinho aqui da sua folha, passa um traço e vai sempre dividindo pelo menor divisor possível. Dá por 2, que dá 40, por 2, que dá 20, por 2, que dá 10, por 2, que dá 5 e por 5, que dá 1. Ó, o que é que eu descobri? Que 80 fatorado é a mesma coisa que 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Para eu fatorar 80, eu vou tentar casar, como essa raiz é quadrada, eu vou tentar casar esses números sempre ao quadrado. Então 80 eu descobri que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes quem? 5. Certo? Então, se eu multiplicar tudo isso não dá 80, logo eu posso substituir 80 por esses termos. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Aí, ó, vem a propriedade da radiciação. Quando você tem um expoente, certo? Um termo dentro de uma raiz, que o expoente dele é igual o radical, você pode cortar ele com radical e esse número vai para fora. Então, esse 2 também vai cortar. Esse 2 e esse 2 vão sair da raiz. Vai ficar x é igual a 2 vezes 2, igual estava antes, se multiplicando, vezes a raiz de 5. O 5 não vai sair, gente, porque ele não está ao quadrado. A resposta mais fatorada possível para essa questão é x é igual a 2 vezes 2, 4 raiz de 5 metros, que é a unidade de medida utilizada. Essa vai ser a minha resposta. Vamos para a última questão do vídeo. Ela diz que calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca do arame terá 4 fios, tá? Ó, galera, se é um triângulo e ele disse que os lados desse triângulo, a medida de 2 lados, são perpendiculares, você tem que saber que um segmento de reta que é perpendicular ao outro, ele forma um ângulo de 90 graus.
Então, esse meu triângulo, ele vai ser um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus, tá? Esse é o desenho desse meu terreno. Aqui é o ângulo de 90 graus. Essa daqui de frente vai ser minha hipotenusa. E como ele falou, a medida desses lados que são perpendiculares, perpendicular forma um ângulo de 90 graus, lembre disso. É uma informação bem importante. Ele disse que é 80 e 60 metros. Então aqui embaixo vai ser 80, aqui vai ser 60. E aqui em cima vai ser meu x, que é o que eu vou ter que descobrir. Certo? Ó, primeira coisa, como sempre, que eu tenho que lembrar para resolver uma questão por Pitágoras. Já que eu tenho a medida de dois lados e quero encontrar o terceiro lado de um triângulo retângulo. Você vai ter que lembrar do teorema, que é a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. O meu a, nessa questão, é o meu x, que é o segmento de reta que está à frente do ângulo de 90 graus. Então vai ser x ao quadrado, que é igual ao meu b ao quadrado. O meu b eu vou chamar de 60. 60 ao quadrado, mais o c, que vai ser 80 ao quadrado. Continuando, x ao quadrado vai ser igual. Quanto é 60 ao quadrado? Ó, facinho. 6 vezes 6 não é 36? É só você repetir esse zero duas vezes, já que o expoente é 2. Mais 80 ao quadrado. Quanto é 8 vezes 8? 64. E repete o zero duas vezes. Então, 80 ao quadrado é 6.400. Acabei de descobrir que x ao quadrado vai ser igual a... Quanto vai ser 3.600 com mais 6.400? Gente, isso daqui vai dar exatamente 10.000. 10.000. O meu x, como ele está elevado ao quadrado, ele vai passar para o outro lado como raiz quadrada de 10.000. Tá? E qual é a raiz quadrada de 10.000? A raiz quadrada de 10.000 é 100. Muito fácil. 100 metros. É aí que muita gente ia errar uma questão como essa. Ó, perceba. Vou voltar aqui para o meu triângulo. Se eu colocar que o meu x vale 100, certo? Eu sei que o arame que eu gastaria para dar uma volta era de 180 metros, com mais 60 daria 240 metros, certo? Isso para uma volta. Eu gastaria um total de 240 metros de arame. Porém, gente, lembra que ele disse que a cerca dele vai ter 4 fios? Então, se ela tem 4 fios, ela vai ter 4 voltas de arame. Você vai ter que pegar o total de uma volta completa e multiplicar por 4. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 4, 16. Vai 1, 4 vezes 2, 8, com 1, 9. Logo, a resposta correta para essa... Então, só concluindo, o total de arame utilizado para cercar esse terreno daria 960 metros. Só isso. Essa é a resposta certa. Chegamos ao fim de mais um vídeo, tá? Esse vídeo ele foi bem básico, gente. Então, se você está aprendendo, ainda tem dificuldade com o Teorema de Pitágoras, dá uma curtida no vídeo se ele te ajudou. Se inscreve no canal. Se for necessário, se você achar que é válido mais vídeos sobre esse assunto, é só comentar, ok? Obrigado e até a próxima.